Eu preciso contar uma história para vocês. Uma história não, é uma história. Lá em 2016, por volta de 2016, há quase 10 anos atrás, eu na minha casa recebi uma pessoa muito querida e eu sou muito receptiva, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer comida, né? Eu não sei se isso é cultural do povo da roça, mas a gente gosta de receber muito bem as pessoas. E essa pessoa que estava na minha casa, ela é uma pessoa que me viu crescer, participou da minha infância, é um primo, mas pra mim é como se fosse um pai, um tio muito querido, uma pessoa muito querida. Porém é tida como louca, né? Muitas pessoas às vezes não aceitam com bons olhos às vezes o que a pessoa fala, porque ela é muito espontânea, muito sincera, sabe? E eu tenho um carinho muito especial por ela. E eu era casada, tinha pouco tempo, não tinha, se eu tivesse uns 5 anos de casada, trabalhava, né, tinha meu serviço público, e essa pessoa me fez uma pergunta, eu cozinhando ali, batendo papo, a esposa dele na cozinha, e a gente conversando, e eu lembro que eu de pé, né, cozinhando uma galinha, que ele queria minha sopa de galinha, ele perguntou: quais são os seus planos? Quais são os seus projetos para o futuro? E na hora eu parei e fiquei assim, como assim? Eu já tinha um trabalho, tinha minha casa, né? Ainda não tinha filhos, mas quais que eram os meus planos, quais que eram os projetos? E eu não soube responder, porque eu não tinha planos, eu não tinha projetos. Eu já tinha uma casa, já tinha um trabalho, minha esposa trabalhava, para mim estava tudo certo. Eu nem sabia o que era ter planos, ter projetos, ter metas. Não sabia. E aquela pergunta, e aquilo, eu respondi: eu quero ser efetiva, né, no meu trabalho, no meu serviço público. Eu ainda não era efetiva, eu trabalhava, mas não tinha uma estabilidade, uma segurança. E pronto, mas aquela pergunta foi uma sementinha que foi colocada na minha mente e eu carreguei isso, sabe, meio que inconsciente por muito tempo. E quando a chegada dos filhos lá em 2018, da minha primeira filha, eu já tinha a minha estabilidade, eu já estava no serviço público, eu ainda não era efetiva no meu cargo, mas o cargo já era meu, só que eu ainda não tinha passado pelo período probatório, lembrei aqui. E quando chega um filho na vida da gente, a vida da gente se transforma. E com a chegada daquela filha, né, eu estava no trabalho, então nos primeiros dias eu estava no trabalho, precisei deixar ela em casa, mas a minha mente e meu coração estavam em casa. Então eu estava lá de corpo, mas a minha alma estava aqui. E aquilo eu acho que fez reviver e ressuscitar em mim, ter planos, ter metas, ter projetos, porque eu não me via mais ali naquele trabalho, que até então era um sonho que eu tinha. Então esse momento me fez querer olhar, buscar novas opções, novas possibilidades. E daí em diante, sabe, aí continuei, né, trabalhando, tudo mais, deixando filho, casa, carregando menino pra lá, carregando menino pra cá. E começou a surgir dentro de mim um desejo muito grande de empreender. E foi aonde eu fui apresentada a ter metas, a ter planos, a criar planejamentos, sabe? Então é nesse ponto que eu queria chegar com vocês aqui agora. Então, por isso que eu trouxe. Então, no primeiro desafio, eu trouxe para vocês a importância da gratidão. Porque se a gente não for grato por aquilo que a gente tem, por onde a gente já está, nós não abrimos as portas para mudança acontecer nas nossas vidas. E vocês viram e tiveram a oportunidade e terão de continuar praticando isso na vida de vocês. Então, amor, é legal, coloca lá, por favor. Encosta pra mamãe. Encosta pra mãe. Então eu trago para vocês aqui agora o segundo desafio, que é metas com propósito. E não adianta você ter só meta, precisa de ter meta e com propósito. Começar com um fim em mente, ou seja, Steve Covey, tá dentro desse material que eu trouxe para vocês, tem até aqui o livro dele, depois eu vou deixar, tá aí no material, como quem quiser aprofundar mais, né? Ele ensina nesse livro, né, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes,
a importância da gente começar com o fim em mente. O que é começar com o fim em mente? Tendo objetivo, tendo propósito, sabe? Ao definir metas claras e alinhadas com os nossos valores, traçando um mapa para o futuro que a gente deseja construir. E foi isso que eu fiz lá em 2020 para 2021, quando eu comecei o meu primeiro empreendimento. Então eu falei assim, se eu ganhar esse valor aqui em casa, para mim tá ótimo. E eu ganhei exatamente aquele valor que eu tinha estabelecido. E era um valor pequeno. Então, qual que é o objetivo desse segundo desafio? Fazer vocês imaginarem, porque talvez vocês não tenham a capacidade nem de imaginar um cenário diferente daqueles que vocês vivem hoje, assim como eu não tinha. E eu precisei de estar ali incomodada para ousar imaginar, ter meta, a ter um propósito em mente. Então imagine você daqui a 3 meses. Quem você quer ser? O que você quer ter conquistado? Quais são os valores que guiarão essas suas escolhas? Quando você responder essas perguntas, você vai estar dando o primeiro passo para criar a vida que você deseja, com propósito e com significado. Então as metas, elas têm esse poder nas nossas vidas, de nos permitir manter o foco, aumentar a nossa motivação, superar os obstáculos e celebrar as conquistas. Então com a meta que eu disse, nossa, hoje eu vou acordar cedo porque eu quero isso, eu intenciono isso na minha vida e eu tenho aquela motivação para sair da cama. Outra coisa, lá em 2020 para 2021, quando eu comecei nesse primeiro empreendimento, teve períodos que eu acordava às 4 horas da manhã para aprender sobre marketing, para estudar, porque eu ainda trabalhava, ainda estava no meu serviço público, para fazer meus posts, porque eu não entendia nada, já contei isso em outro momento, sobre rede social. Então eu precisei aprender sobre isso. Como durante meu dia não encontrava tempo para isso, eu comecei a acordar mais cedo para realizar isso. Continuando, então você pode me questionar, tá bem, Karine, eu já entendi o poder das metas, ela me ajuda a ter foco, ela me ajuda a ter motivação, e como que eu faço então para conseguir alcançar essa meta? Eu já tenho minhas metas, como que eu faço para alcançar elas? E eu vou te falar, você precisa definir metas alinhadas com seus valores e com seus princípios. Então, por exemplo, eu queria ter uma renda em casa que fosse semelhante ou na época eu coloquei como meta metade daquilo que eu ganhava no meu serviço público. Para mim já estava ótimo, se eu ganhasse metade daquilo estando em casa, não tendo que pagar ninguém para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha casa, porque era o que estava me sobrando, tendo que delegar, o cuidado dos filhos, o cuidado das casas. Eu falei assim, se eu ganhar isso aqui em casa tá bom, porque é o que eu já estou ganhando saindo de casa. Se eu ganhar isso aqui ficando em casa, para mim tá ótimo. Então, para mim aquilo era um valor, era um princípio. Então, se eu ganhar o mesmo que eu ganhar trabalhando em casa, tá ótimo. Então, esse é um primeiro passo para você. Então, como que eu defino então metas alinhadas com os meus valores? Para você definir essas metas que realmente estejam alinhadas e que sejam significativas, você precisa se perguntar quais que são os valores que mais importam para a sua vida nesse momento. O que te faz sentir bem, realizado e feliz? E por fim, a última pergunta, quais são os seus sonhos, as suas aspirações? Você se vê nesse trabalho que você realiza por mais 10 anos? Ou você se vê na vida que você leva hoje por mais 10 anos? Quando você responder essas perguntas, você vai ter a base que você precisa para definir as metas que vão te impulsionar a ser uma versão divina, a ser uma versão melhor de você mesmo, ok? Então, aí vem a atividade prática do desafio 3. Do nosso segundo desafio, que é 3 metas para os próximos 3 meses. Você vai colocar em prática tudo isso que eu falei aqui agora. Então, vamos definir essas metas para os próximos 3 meses, utilizando os seguintes critérios, que são as metas SMART, onde você vai ser específica, que é o S, de SMART, é uma sigla em inglês que significa específica, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Então, suas metas, elas precisam ser específicas. Então, por exemplo, elas têm que ser claras e concisas, evitando generalização. Para o segundo
essas metas precisam ser mensuráveis, ou seja, elas precisam incluir indicadores que te permitam acompanhar o seu progresso. Elas precisam ser alcançáveis, ou seja, precisam ser desafiadoras, mas precisam ser realistas. E elas precisam ser relevantes, ou seja, estar alinhadas aos seus valores e aos objetivos da sua vida no atual momento. E temporais, ou seja, tem que ter um prazo definido. Eu quero construir uma casa nova. Tá? Até quando que você quer construir essa casa? Quero mudar de emprego. Até quando você vai fazer essa sua transição de carreira? Então, por exemplo, na meta 1. Minha meta 1 é emagrecer 3 quilos e praticar. Para isso, eu vou praticar exercício físico 3 vezes na semana, pois a saúde e o bem-estar físico são importantes para mim. Esse exemplo está lá no material de vocês. Então, a minha meta ela foi específica, ela foi mensurável, ela foi alcançável, ela foi relevante, ela foi temporal, que é emagrecer 3 quilos, praticando exercício físico 3 vezes na semana. Por quê? Que aí vem ela ser relevante, né? Porque é importante para a sua saúde e bem-estar físico. Porque saúde e bem-estar físico é importante para você. Então, viu? Como uma meta, eu quero emagrecer 3 quilos, tá? Mas por quê? Pra quê? Até quando? Por que isso é importante para você? No segundo exemplo, vamos supor que uma segunda meta sua seja ler um livro por mês. E essa tem demais, né? Então, ler um livro por mês sobre o quê? Sobre desenvolvimento pessoal. Para quê? Expandir os seus conhecimentos e crescer como pessoa. Tá vendo como a meta ela é uma meta smart? Ela é específica, ela é mensurável, ela é alcançável, ela é relevante e ela é temporal. E a meta 3, que está aí no exemplo, passar mais tempo com a sua família, com a minha família. Então eu vou agendar uma vez na semana para uma atividade em conjunto, pois família é minha base. Então se família faz parte do seu valor e está como meta, você entende que isso é importante, que você precisa delegar, ou seja, entregar mais de si para sua família, você cria uma meta smart para isso, ok? Então são 3 exemplos que estão aí no material de vocês e que vocês podem adaptar para aquilo que vocês querem, para as 3 metas que vocês vão definir para a vida de vocês. E agora, a pergunta que fica: quais são as suas metas para os próximos 3 meses? Eu deixei um quadro, né, no material para vocês completarem, né, e criarem as metas de vocês de forma específica, mensurável, relevante e temporal e atingível, né, também. Então, para aprofundar o conhecimento, deixei aí como recomendo a leitura desse livro, que é maravilhoso. Eu tenho o diário, que são práticas desse livro, né, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E quando vocês estiverem criando aí as metas de vocês vão compartilhar aí comigo, porque no decorrer dessa semana que vai estar valendo esse desafio, porque é uma forma de você garantir a sua vaga para o workshop Divino Plano, tá bom? Aí tá o material para vocês, eu vou deixar. E dessas 3 metas que você definir, você vai começar pela mais importante. Qual delas é a mais importante para você? Então coloca uma relevância, né? Então você definiu 3 metas. Qual delas é a mais importante? Então tá, essa meta é a mais importante, tá? A meta 1, que é pela qual você vai começar, depois a 2, depois a 3, ok? E depois de você concluir a primeira meta, você vai para a segunda e vai alinhando as suas metas, criando ações, tá? Essa é a meta, o que eu vou fazer? Quanto tempo que eu tenho disponível para ela? E você lembre-se, né, que uma jornada, ela é uma jornada contínua e a gente vai alinhando ela no decorrer do tempo. E a gente pode, essas metas, né, a gente tem o poder de moldar a nossa própria vida. Quando a gente acredita na gente, a gente acredita no nosso poder de alcançar essas metas, ok? E tem um presente para vocês também. Ao partilhar as suas metas e me marcar o @KarineCouto, você vai desbloquear uma planilha exclusiva do programa Divinamente Mulher, onde você vai conseguir organizar as suas metas e colocando ações, todas as ações, ação 1, 2, 3, para você conseguir alcançar as metas que você colocou aí nesse desafio, ok? Então é só me marcar lá e você vai desbloquear o acesso a essa planilha. Então é isso, meus